Súmulas do STJ. Súmula 101. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano. A ação de indenização do segurado em grupo contra a seguradora prescreve em 1 ano. Súmula 102. A incidência dos juros moratórios sobre os compensatórios nas ações expropriatórias não constitui anatocismo vedado em lei. Súmula 103. Incluem-se entre os imóveis funcionais que podem ser vendidos os administrados pelas Forças Armadas e ocupados pelos servidores civis. Súmula 104. Compete à Justiça Estadual o processo e julgamento dos crimes de falsificação e uso de documento falso relativo a estabelecimento particular de ensino. Súmula 105. Na ação de mandado de segurança, não se admite condenação em honorários advocatícios. Súmula 106. Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da justiça não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência. Súmula 107. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime de estelionato praticado mediante falsificação das guias de recolhimento das contribuições previdenciárias, quando não ocorrente lesão à autarquia federal. Súmula 108. A aplicação de medidas socioeducativas ao adolescente pela prática de ato infracional é da competência exclusiva do juiz. Súmula 109. O reconhecimento do direito à indenização por falta de mercadoria transportada via marítima independe de vistoria. Súmula 110. A isenção do pagamento de honorários advocatícios nas ações acidentárias é restrita ao segurado. Súmula 111. Os honorários advocatícios nas ações previdenciárias não incidem sobre prestações vencidas após a sentença. Apreciando o projeto de súmula número 560, na sessão de 27 de setembro de 2006, a terceira sessão deliberou pela modificação da súmula 111. Súmula 112. O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro. Súmula 113. Os juros compensatórios na desapropriação direta incidem a partir da emissão na posse, calculado sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 114. Os juros compensatórios na desapropriação indireta incidem a partir da ocupação, calculado sobre o valor da indenização, corrigido monetariamente. Súmula 115. Na instância especial, é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos. Súmula 116. A Fazenda Pública e o Ministério Público
tem prazo em dobro para interpor agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça. Súmula 117. A inobservância do prazo de 48 horas entre a publicação de pauta e o julgamento sem a presença das partes acarreta nulidade. Súmula 118. O agravo de instrumento é o recurso cabível da decisão que homologa a atualização do cálculo da liquidação. Súmula 119. A ação de desapropriação indireta prescreve em 20 anos. Súmula de 120. O oficial de farmácia, inscrito no Conselho Regional de Farmácia, pode ser responsável técnico por drogaria. Essa súmula é de 94 e hoje já não se entende dessa maneira. O STF estabeleceu que o farmacêutico tem que ser o responsável pela farmácia. Súmula 121. Na execução fiscal, o devedor deverá ser intimado pessoalmente do dia e hora da realização do leilão. Súmula 122. Compete à Justiça Federal o processo e julgamento unificado dos crimes conexos de competência federal e estadual, não se aplicando a regra do artigo 78, inciso 2, alínea A, do Código de Processo Penal. Súmula 123. A decisão que admite ou não o recurso especial deve ser fundamentada com o exame dos seus pressupostos gerais e constitucionais. Súmula 123. Não há. Súmula 124. A taxa de melhoramento dos portos tem base de cálculo diversa do imposto de importação, sendo legítima a sua cobrança sobre a importação de mercadorias de países signatários do GATT, da ALALC ou ALADI. Súmula 125. O pagamento de férias não gozadas por necessidade do serviço não está sujeito à incidência de imposto de renda. Súmula 126. É inadmissível recurso especial quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente por si só para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário. Súmula 127. É ilegal condicionar a renovação de licença de veículo ao pagamento de multa, da qual o infrator não foi notificado. Súmula 128. Na execução fiscal haverá segundo leilão, se no primeiro não houver lanço superior à avaliação. Súmula 129. O exportador adquire o direito de transferência de crédito do ICMS quando realiza a exportação do produto e não ao estocar a matéria-prima. Súmula 130.
A empresa responde perante o cliente pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento. Súmula 131. Nas ações de desapropriação, incluem-se no cálculo da verba advocatícia as parcelas relativas aos juros compensatórios e moratórios devidamente corrigidos. Súmula 132. A ausência de registro da transferência não implica a responsabilidade do antigo proprietário por dano resultante de acidente que envolva o veículo alienado. Súmula 133. A restituição da importância adiantada à conta do contrato de câmbio independe de ter sido a antecipação efetuada nos 15 dias anteriores ao requerimento da concordata. Súmula 134. Embora intimado da penhora em imóvel do casal, o cônjuge do executado pode opor embargos de terceiro para defesa de sua meação. Súmula 135. O ICMS não incide na gravação e distribuição de filmes e videotapes. Súmula 136. O pagamento de licença-prêmio não gozada por necessidade do serviço não está sujeito ao imposto de renda. Súmula 137. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar a ação de servidor público municipal, pleiteando direitos relativos ao vínculo estatutário. Súmula 138. O ISS incide na operação de arrendamento mercantil de coisas móveis. Súmula 139. Cabe à Procuradoria da Fazenda Nacional propor execução fiscal para cobrança de crédito relativo ao ITR. Súmula 140. Compete à Justiça Comum Estadual processar e julgar crime em que o indígena figure como autor ou vítima. Súmula 141. Os honorários de advogado em desapropriação direta são calculados sobre a diferença entre a indenização e a oferta, corrigidos monetariamente. Súmula 142. Prescreve em 20 anos a ação de exigir a abstenção do uso de marca comercial. Esta súmula foi cancelada. Súmula 143. Prescreve em 5 anos a ação de perdas e danos pelo uso de marca comercial. Súmula 144. Os créditos de natureza alimentícia gozam de preferência desvinculados os precatórios da ordem cronológica dos créditos de natureza diversa. Súmula 145. No transporte desinteressado, de simples cortesia, o transportador só será civilmente responsável por danos causados ao transportado quando incorrer em dolo ou culpa grave. Súmula 146. O segurado, vítima de novo infortúnio, faz jus a um único benefício somado ao salário de contribuição, vigente no dia do acidente. Súmula 147. Compete à Justiça Federal processar e julgar os crimes praticados contra funcionário público federal,
quando relacionados ao exercício da função. Súmula 148. Os débitos relativos a benefício previdenciário vencidos e cobrados em juízo após a vigência da Lei 6.899 de 81 devem ser corrigidos monetariamente na forma prevista nesse diploma legal. Súmula 149. A prova exclusivamente testemunhal não basta a comprovação da atividade rurícola para efeito de obtenção de benefício previdenciário. Súmula 150. Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença no processo da União, suas autarquias ou empresas públicas. Súmula 151. A competência para o processo e julgamento por crime de contrabando ou descaminho define-se pela prevenção do juízo federal do lugar da apreensão dos bens. Súmula 152. Cancelada. Súmula 153. A desistência da execução fiscal após o oferecimento dos embargos não exime o exequente dos encargos da sucumbência. Súmula 154. Os optantes pelo FGTS, nos termos da Lei 5.958 de 73, têm direito à taxa progressiva dos juros na forma do artigo 4 da Lei 5.107 de 66. Súmula 155. O ICMS incide na importação de aeronave por pessoa física para uso próprio. Súmula 156. A prestação de serviço de composição gráfica personalizada e sob encomenda, ainda que envolva fornecimento de mercadorias, está sujeita apenas ao ISS. Súmula 157. Cancelada. Súmula 158. Não se presta a justificar embargos de divergência o dissídio com acórdão de turma ou sessão que não mais tenha competência para a matéria neles versadas. Súmula 159. O benefício acidentário, no caso de contribuinte que perceba remuneração variável, deve ser calculado com base na média aritmética dos últimos 12 meses de contribuição. Súmula 160. É defeso ao município atualizar o IPTU mediante decreto, em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Súmula 171. É da competência da Justiça Estadual autorizar o levantamento dos valores relativos ao PIS, PASEP e FGTS, em decorrência do falecimento do titular da conta. Súmula 162. Na competição de indébito tributário, a correção monetária incide a partir do pagamento indevido. Súmula 163. O fornecimento de mercadorias com a simultânea prestação de serviços em bares, restaurantes e estabelecimentos similares constitui fato gerador do ICMS a incidir sobre o valor total da operação. Súmula 164. O prefeito municipal, após a extinção do mandato, continua sujeito a processo por crime previsto no artigo 1 do Decreto-Lei 201 de 67. Súmula 165. Compete à Justiça Federal processar e julgar crime de falso testemunho cometido no processo
trabalhista. Imposto sobre circulação de mercadorias e serviços. Súmula 166. Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte. Súmula 167. O fornecimento de concreto por empreitada para construção civil, preparado no trajeto até a obra em botoneiras acopladas a caminhões e prestação de serviço sujeitando-se apenas à incidência de ISS. Súmula 168. Não cabem embargos de divergência quando a jurisprudência do tribunal se firmou no mesmo sentido do acórdão embargado. Súmula 169. São inadmissíveis embargos infringentes no processo de mandado de segurança. Súmula 70. Compete ao juízo, onde primeiro for intentada a ação envolvendo acumulação de pedidos trabalhista e estatutário, decidi-la nos limites da sua jurisdição, sem prejuízo do ajuizamento de nova causa com pedido remanescente no juízo próprio. Súmula 171. Combinadas cumulativamente em lei especial, penas privativas de liberdade e pecuniária, é defeso a substituição da prisão por multa. Súmula 172. Compete à Justiça Comum processar e julgar militar por crime de abuso de autoridade, ainda que praticado em serviço. Súmula 173. Compete à Justiça Federal processar e julgar o pedido de reintegração em cargo público federal, ainda que o servidor tenha sido dispensado antes da instituição do regime jurídico único. Súmula 174. No crime de roubo, a intimidação feita com arma de brinquedo autoriza o aumento da pena. Súmula cancelada. Súmula 175. Descabe o depósito prévio nas ações rescisórias propostas pelo INSS. Súmula 176. É nula a cláusula contratual que sujeita o devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB-CETIP. Súmula 177. O Superior Tribunal de Justiça é incompetente para processar e julgar originariamente mandado de segurança contra ato de órgão colegiado presidido por ministro de Estado. Súmula 178. O INSS não goza de isenção do pagamento de custas e emolumentos nas ações acidentárias e de benefícios propostas na Justiça Estadual. Súmula 179. O estabelecimento de crédito que recebe dinheiro em depósito judicial responde pelo pagamento da correção monetária relativa aos valores recolhidos. Súmula 180. Na lide trabalhista, compete ao Tribunal Regional do Trabalho dirimir conflito de competência verificado na respectiva região entre juiz estadual
e junta de conciliação e julgamento. Súmula 181. É admissível ação declaratória visando a obter certeza quanto à exata interpretação de cláusula contratual. É admissível ação declaratória visando a obter certeza sobre a exata interpretação de cláusula contratual. Súmula 182. É inviável o agravo do artigo 545 do CPC, que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. Súmula 183. Cancelada. Súmula 184. A microempresa de representação comercial é isenta do imposto de renda. Súmula 185. Nos depósitos judiciais, não incide imposto sobre operações financeiras. Súmula 186. Nas indenizações por ato ilícito, os juros compostos somente são devidos por aquele que praticou o crime. Súmula 187. É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos. Súmula 188. Os juros moratórios na repetição de indébito tributário são devidos a partir do trânsito em julgado da sentença. Súmula 189. É desnecessário a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. É desnecessário a intervenção do Ministério Público nas execuções fiscais. Súmula 190. Na execução fiscal processada perante a Justiça do Trabalho, Súmula 190. Na execução fiscal processada perante a Justiça Estadual, cumpre a Fazenda Pública antecipar o numerário destinado ao custeio das despesas com o transporte dos oficiais de justiça. Súmula 191. A pronúncia é causa interruptiva da prescrição, ainda que o tribunal do júri venha a desclassificar o crime. Súmula 192. Compete ao juízo das execuções penais do Estado a execução das penas impostas a sentenciados pela Justiça Federal, militar ou eleitoral, quando recolhidos a estabelecimentos sujeitos à administração estadual. Súmula 193. O direito de uso de linha telefônica pode ser adquirido por uso capião. Súmula 194. Prescreve em 20 anos a ação para obter do construtor indenização por defeitos da obra. Súmula 195. Em embargos de terceiro, não se anula ato jurídico por fraude contra credores. Súmula 196. Ao executado que, citado por edital ou por hora certa, permanecer revel, será nomeado curador especial com legitimidade para a apresentação de embargos. Súmula 197. O divórcio direto pode ser concedido sem que haja prévia partilha dos bens. Súmula 198. Na importação de veículo por pessoa física destinado a uso próprio, incide o ICMS. Súmula 199.
na execução hipotecária de crédito vinculado ao sistema financeiro de habitação, nos termos da Lei 5.741 de 71, a petição inicial deve ser instruída com, pelo menos, 2 avisos de cobrança. Súmula 200. O juízo federal competente para processar e julgar acusado de crime de uso de passaporte falso é o do lugar onde o delito se consumou.